Sonoplastia. Casa das Máquinas. Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. O vosso podcast sobre investimento. E já sabem, na companhia de um bom café. Exatamente, abatanado, para ser bem forte. E o tema de hoje é bastante interessante. Temos dois para vocês. Começando, se calhar, pelo meu, vou-vos falar de uma personagem bastante interessante no Twitter, que é um investidor, um angel investor, chamado Naval Ravikant, que nasceu na Índia e depois foi abrir uma startup de investimento nos Estados Unidos. Mas espera lá, se ele está no Twitter, tens de saber qual é o nome dele no Twitter. É Naval. Naval, certo? Só Naval. E podem ver no YouTube vários vídeos que ele tem. Ele é também um fervoroso adepto da Bitcoin e das cryptocurrencies. Então, estou a gostar. Estás a gostar? E eu vou-vos falar de uma tweetstorm que ele fez. Tweetstorm é um conjunto de tweets que estão interligados sobre um tema. Eu não vos vou falar de todos, vou-vos falar de alguns específicos que eu achei bastante interessantes. Ok, força minha. O primeiro que ele nos fala, logo a abrir o seu tweetstorm, é para nós procurarmos riqueza e não dinheiro nem status. O que é que devemos fazer isto na nossa vida? Ter riqueza, ter algo que produza dinheiro enquanto nós dormimos. Ter dinheiro é simplesmente algo que transfere tempo e dinheiro e a riqueza. E status é apenas o nosso lugar na hierarquia social. Ao qual ele depois nos diz que não ficamos ricos a arrendar o nosso tempo, que é algo que nós estamos a fazer neste momento. Sim. Mas não ficamos. Temos que ter um pedaço de um negócio para ganhar independência financeira, que é algo que ele nos mata logo a dizer isso. E depois ele diz-nos que a única maneira de ficar rico é dar algo à sociedade que a sociedade precisa, que parece óbvio, mas muita gente também não faz isso. Outra coisa que ele nos avisa é que uma tool que nós temos e que não é muito utilizada é a internet, no sentido da nossa profissão. Por exemplo, dando o nosso exemplo, nós poderíamos fazer, se fosse possível, diagnósticos online para todo o mundo e isso ia expandir o nosso mercado quase em 1000%. E é algo que ele diz para nós pensarmos fora da caixa quando estamos a pensar em carreiras. Também fala muito do compound interest e que se aplica não só ao investimento, mas tudo na nossa vida, tipo a saúde, o conhecimento, as relações pessoais. Diz-nos também, eu sou um cínico e um pessimista, ele diz para não fazerem negócios comigo, porque ele diz que aquilo que os cínicos e os pessimistas acreditam torna-se self-fulfilling, ou seja, acaba por se realizar mesmo não sendo verdade no início. Diz que devemos procurar conhecimento específico, que é conhecimento que não podemos ser treinados para. Por exemplo, se nós podemos ser treinados para fazer uma coisa pela sociedade, então podemos ser facilmente substituídos, certo? Enquanto que algo que seja mais criativo e que necessite mais prática é conhecimento específico que ele fala e é algo que não pode ser que alguém na Índia possa fazer ou que possa ser automatizado. Isso protege-nos e vai-nos proteger se calhar no futuro se tivermos esse tipo de conhecimento. Claro. Algo que ele fala muito é do leveraging, e leveraging não só em termos de dívida para investir, que ele acaba por desaconselhar na explicação do seu tweet, mas sim na quantidade de pessoas que nós conhecemos, as conexões que nós temos, do capital que temos investido, e isso acaba por se multiplicar. E ele acaba por dizer que há produtos que não têm custo na replicação. Por exemplo, se nós estivermos a fazer caixinhas, isto tem um custo, o material tem custo, mas, por exemplo, código e produtos mídia, tipo livros, podcasts, etc., não têm custo de reprodução. Sim. E isso é uma vantagem, tem um leveraging imenso. E, Quer dizer, o custo de reprodução, neste caso foi o podcast, pode ter. Pode escutar o espaço que nós temos grátis num servidor e ou obriga-nos a comprar mais ou obriga-nos a migrar para outro. Exatamente. Mas, por exemplo, no YouTube já não tens custo. No YouTube já não tens custo, sem custo. Mas, sim, é verdade. Agora ele fala uma coisa que também bateu, que é tipo, o trabalho significa pessoas a trabalhar para ti ou tu a trabalhares para outras pessoas. É a mais antiga forma e mais conhecida do leverage. Se nós tivermos muitas pessoas a trabalhar para nós é um leverage, mas também dizes que isto pode ser uma ideia de termos uma empresa com muita gente a trabalhar para nós, pode ser mais para impressionar os nossos pais do que propriamente fazer-nos ricos. Sim. Basicamente repete-se a ideia de que código
a coisas na internet tem um leverage imenso e que permite que, enquanto estejamos a dormir, aquilo que trabalhe para nós. E volto a referir ao que é o exército de robôs que temos cada vez mais disponível na internet e pensar em maneiras de utilizar. Os bots, exatamente. Se não conseguimos programar, ele diz para escrevermos livros ou blogs, etc. Vídeos, podcasts, são outras ideias que ele dá. E explica-me o que é um tweet storm. Um tweet storm é um conjunto de tweets Sim, que estão interligados. ou seja, mas isso quase que parecem uns mandamentos que ele lançou. Sim, Ele lançou cada um individualmente e cada um individualmente fez a sua explosão de tweets, ou ele lançou isso tudo de uma só vez? Lançou tudo de uma só vez e depois Tipo, há vários seguidores na internet que procuram explicar o que ele disse. Ele depois fez uma espécie de entrevista no YouTube de 2h30 em que ele justificou cada um destes passos. E aconselho a ver. São coisas que nos parecem básicas e lógicas, Sim. mas que acaba por fazer diferença se pensarmos nelas. Sim. Demora a pensar nelas, mas é muito importante. E depois ele diz uma coisa importante, deixa-me só terminar. Que é quando nós finalmente somos ricos, percebemos que não era isto que nós estamos à procura no primeiro lugar. Sim, é verdade. Aliás, como falamos a semana passada do Farinha, Sim. o Cito Minhanco no início quer fazer aquilo só para pagar uma dívida, de repente percebe que pode ganhar muito mais dinheiro, quer participar do negócio e nunca se contenta com o que já tem, apesar de já ter muito dinheiro, mais do que alguma vez ele poderia gastar, ele gasta sempre mais e mais. Portanto, acho que o descontentamento, ou seja, o ter muito dinheiro em si, nunca vai trazer a felicidade. Sim, a felicidade. Porque a pessoa vai faltar sempre alguma coisa, nomeadamente no campo pessoal. Sim. Agora, o que eu acho é, hoje em dia as redes sociais conseguem nos aproximar, sobretudo o Twitter, mais o Twitter ainda, conseguem nos aproximar de determinadas pessoas que se calhar no passado nós não conseguíamos conhecer. É verdade. É muito interessante, pelo Twitter conseguimos comunicar com estas pessoas, com o Naval, ou elas, aliás, mas isso sim, conseguimos falar, se elas responderem, não é? Mas conseguimos ter acesso a todas estas informações pessoais, quase, esses livros pessoais que eles dizem e que antes, se calhar, antes da internet seria muito difícil, por exemplo, em Portugal, ter acesso pelos mídias tradicionais a isto. Precisávamos que eles dessem atenção e, como sabemos, muitas vezes a comunicação social está mais virada para aquilo que chama mais a atenção e vende do que para coisas interessantes. Eu percebo a comunicação social. O que eu acho e que aconselho às pessoas é perceberem a comunicação social. Ou seja, o que eles querem é fazer dinheiro e nada mal, nada contra, mas se calhar isso não nos vai enriquecer tanto como se calhar o Twitter, em que, apesar de haver pessoas que também procuram enriquecimento pessoal, há mais sentimento de partilha, se calhar, tipo uma espécie de Wikipédia. Sim, é verdade. E o teu tema, Tiago? Assustador, não é? O meu tema, então, parece que a pessoa que previu o crash de 2008, o subprime, Michael Burry, Dr. Michael Burry, voltou a reaparecer e numa entrevista típica dele, portanto foi por e-mail, não foi uma entrevista nem por telefone, ele gosta de falar, ele explica isso no livro do Big Short, ele gosta de falar. A questão é que ele prefere escrever, ficar mais orientado. Tem medo de ser mal interpretado, portanto, ser escrito, ninguém pode ter uma segunda interpretação ou pode dizer que ele disse isto que não disse. Pronto, está escrito. E então, ele diz uma coisa interessante, que é, ele diz que os tempos que estamos a viver hoje em dia, estamos a viver noutra bolha, numa bolha dos investidores passivos. Ele não diz quem são os investidores passivos, mas dá a entender que os investidores passivos são aqueles que investem em fundos ou ETFs. Exatamente. Que é o que nós fazemos. Que é o que nós tivemos até há algum tempo a descrever e dizer que seria um bom método de investimento, tendo em conta tudo aquilo que já explicamos para trás. Ele justifica essa situação
dizendo interessante, de uma forma interessante, que esses ETFs e esses fundos que muitas vezes copiam índices já conhecidos, como o SP500 ou outros, não é? Como, por exemplo, o Russell 2000. Sim, que são empresas mais pequenas. Exatamente. E ele diz que, ou melhor, vou agora ler, não é? Numa entrevista que eu li, na parte da entrevista que eu li dele no Zero Hedge, ele diz que, por exemplo, a maioria das ações do Russell 2000 tem um baixo volume de trade durante o dia. Ele contou cerca de 1049 ações e menos de metade gerou um trade diário de 5 milhões de dólares. Ou seja, poucas pessoas trocavam essas ações entre si. Exatamente. Ou, sim, exato, no mercado. E qual é o grande problema disto? Pronto, a questão é, vendo bem, ou seja, tentando pensar na perspectiva do que é que ele quer dizer. Ele quer dizer que essas ações têm pouco volume de dinheiro transitado, apesar de cada um desses fundos ter trilhões de dólares lá dentro. Portanto, o mercado está basicamente parado, entre aspas. Sim. E o problema é, ele estando parado, se existir realmente um crash, e se as pessoas tirarem esse dinheiro todo subitamente, isto vai por aí abaixo. Sim. É o que ele quer dizer, não é? Exatamente. Se todos forem para a saída ao mesmo tempo, exatamente, rapidamente vai desvalorizar. Vai desvalorizar bastante. Isto porque, apesar de terem trilhões de dólares, continuam todos os dias a entrarem trilhões de dólares e o volume que gera entre tradings diários é muito pouco para aquilo que os índices estão valorizados. E então ele diz que estamos numa bolha. Basicamente. E é para nos assustar ou não? Isto, atenção, para quem não conhece o Dr. Michael Burry, foi ele que descobriu anos antes a crise do imobiliário norte-americano e fez muito dinheiro apostando contra o que na gíria se diz short, a fazer short aos empréstimos dos norte-americanos. Exatamente. Sim, por uma linguagem assim mais fluida e fácil. Portanto, é uma personagem muito interessante, uma personagem extremamente inteligente e tudo o que ele diz é preciso ter-se em conta, não é? Sim, exatamente. Qual é a tua opinião sobre isso, Daniel? A minha opinião é a seguinte: o active trading é o que efetivamente determina os preços no mercado. Se toda a gente investir em ETFs, por exemplo, todas as ações do mercado vão estar valorizadas na mesma sintonia. Sim. Ou seja, não vai haver uma seleção ativa entre aquelas que são realmente boas ou não. Dependendo de onde é que tu metes. Por exemplo, se metes só num ETF, All World, por exemplo, e ninguém terem value, o All World cresce, o value. Exatamente. Tirando os específicos. Depois, o que eu acho que pode acontecer é o seguinte: se houver agora já um crash, pode haver muita gente a entrar em pânico e os preços vão desvalorizar imenso. Claro que a longo prazo o mercado tende a regularizar, até porque depois vai haver uma vantagem seletiva para quem conseguir fazer stock picking, que vai ter mais lucro em average do que os outros. Sim. Portanto, se há uma vantagem, vai haver gente a querer aproveitar essa vantagem. E na minha opinião, se for agora, concordo, pode haver isso. Mas na minha opinião vai haver, nem que seja mecanismos de seleção ativa, com um método de distribuição passiva, que era o que havia antes, nem que seja com recurso a algoritmos de inteligência artificial, que vão tentar aproveitar essas ações que não estão bem selecionadas ou que estão sobrevalorizadas. Aliás, ele fala disso quando diz que existe uma oportunidade imensa nas small caps. Sim, nas empresas small caps. E aliás é o que ele diz que está a fazer, está a investir em empresas small caps. Mas ao mesmo tempo os fundos também não conseguem entrar. Não, mas a questão é que, por exemplo, tens ETFs que só investem em small caps. Sim, é verdade, mas a maior parte das pessoas não investe nisso. Porque, por exemplo, o All World não investe em small cap. O All World não, mas aí está, foi o que o Joshua Brown, como é que se chama o blog,
dele. O The Irrelevant Investor, não? Não, esse é do Michael Batt. Isso é do Ben Carlson. Do Ben Carlson, sim. Mas o Joshua Brown, do Reform Broker, diz que nos últimos 10 anos o ETF da Vanguard Small Cap teve um crescimento de 14% em comparação com o SP500, que só cresceu 9%. Portanto, se ele quer crescer acima do mercado, podia simplesmente ter investido nesse ETF. É uma boa questão. E eu acho que lá está, quando vai haver uma vantagem, as pessoas vão procurar essa vantagem, e essa vantagem vai se traduzir no mercado. Sim, ou seja, se as coisas caírem e houver realmente um crash, se houver liquidez, ou quem tiver a oportunidade, simplesmente pode comprar as coisas a preço de saldo. Sim. Não acho que um ETF que invista nas empresas do mundo inteiro passa a valer zero, porque isso queria dizer a distribuição total da economia tal e qual. Exatamente. E pode haver empresas que sim, podem estar sobrevalorizadas, mas com as correções tendem a resolver isso. Certo. E outra coisa, pronto, isso é uma das coisas que eu não percebi e não faz assim muito sentido. Outra que também não fez muito sentido foi o facto dele dizer que tem uma posição long, ou seja, está a comprar bastantes ações e a aumentá-las da GameStop, com base única e exclusivamente no facto da Sony e da Microsoft manterem os leitores de disco nas suas futuras consolas. Atenção, para quem não sabe, a GameStop, nos últimos 5 anos, o preço da ação passou de $60 para $4. A GameStop é uma loja que vende jogos físicos. Exatamente. Aliás, que existe cá em Portugal, em vários shoppings, não existe. Existe. E a grande desvantagem que eu vejo nisso é, primeiro, Google Stadia, que é uma plataforma da Google online, tipo YouTube, mas em que jogamos mesmo jogos, e em que a Nvidia, que é uma empresa de placas gráficas e de supercomputadores, que também tem uma plataforma chamada GeForce Now, que faz exatamente o mesmo que a Google Stadia, e o futuro vai ser uma pessoa ter um serviço de subscrição tipo Netflix, mas para jogos. Isso implica, para quem tem Steam, então comprar jogos físicos, principalmente na altura da sale, não faz muito sentido. E eu, apesar de, lá está, a GameStop pode ter um incrível... Sim, ele diz que a nível orçamental que a GameStop é muito sólida. Certo, mas podes ter uma empresa muito sólida, mas se o teu modelo de negócio no futuro for ausente, as perspectivas não são boas. Sim, o futuro dirá, não é? Sim. Ele diz que este ciclo de streaming, ou seja, esta novidade do streaming, fez com que as ações da GameStop caíssem a pique. Mas o facto de ela ter uma contabilidade bastante sólida o fez investir. Torna completamente undervalued. Lá está. Ele pode ter o seu mérito, mas lá está, pode ser também como o Ray Dalio, que apostou, quem não sabe, é um hedge fund manager que nos anos 80 apostou que a economia ia colapsar e a economia não parou de crescer logo a seguir ele ter shortado quase todas as ações. Sim. E perdeu tudo. Claro que ele depois recuperou, voltou e agora até está bastante filosófico em termos de interpretação da vida, mas ele aprendeu com esse erro e se calhar é assim, nós temos sim, mas lembra-te uma coisa, que é esta pessoa é uma pessoa extremamente inteligente, pensa de uma forma que, entre aspas, o comum dos mortais, fechar aspas, não pensa, e quando ele estava a shortar os subprimes e os CDOs, toda a gente o chamava de louco. Sim, e toda a gente mas eu acredito e queria que ele parasse o que estava a fazer, que ia perder o dinheiro todo, e no final ele só mandou os cheques e disse às pessoas, sabes essa parte? Sim. Essa parte para mim é a melhor do livro. Quando ele tem uma valorização de 300% ou lá o que foi do fundo de investimentos dele, ele vende todas as posições que tinha nos subprimes, manda a transferência, manda o comprovativo da transferência para cada um dos investidores e só escreve assim: You're welcome. Pessoas que tinham mandado e-mails a dizer: eu vou processar, vais acabar na cadeia, não sei o quê. Sim, portanto, mas também há o reversion to the mean, que é
que acontece muito até em jogadores profissionais, que é, ele teve uma época excelente, fantástico, mas as outras vão voltar à média. Sim. Exceto o Cristiano Ronaldo. Sim, Mas, para já. já. Vamos ver. Pronto, ficamos pelo este café, se calhar, hoje. Sim, mas não dissemos assim nada para distrair os nossos temos que dizer Esquece assim. sempre. Esquece-me sempre a lembrar. Olha, voltei, ou seja, comecei a terceira temporada, que era o que eu voltei a ver. Comecei a ver a terceira temporada do Man in the High Castle. Não faça spoiler, que eu só vi. Para quem não sabe, o Man in the High Castle é uma série que nos dá a conhecer um mundo alternativo ao nosso. Nesse mundo alternativo, o Japão e a Alemanha nazi ganham a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E dominam o mundo. E dividem a América do Norte. A América do Norte está dividida, o mundo é quase todo alemão e pronto, a partir daí a peripécia desenrola-se. É uma série muito interessante. A terceira temporada está a ir de uma forma um bocadinho lenta, são só 10 episódios, estão no terceiro, ainda não há assim nenhum desenvolvimento interessante, mas eu acredito que para o fim vou ficar mais contente. E também comecei a ver Boys. Sim, que é super-heróis É que muito são maléficos. Não digas, É muito fixe. eu vou ter Aconselho. que... Para quem ainda não viu, aconselho ambas as séries. E eu aconselho uma série sobre tacos mexicanos do Netflix, que é só sobre tacos. Só sobre É só sobre, há vários tipos de tacos. Portanto, se for sobre comida, É, o Daniel está lá. estou lá. É muito bom, eu fiquei Daniel cheio de está fome e com imensa vontade de ir para o México. E comer assim os Sim, mesmo no meio dos gangos, está na boa. Isso também é exagero. Estás a ler algum livro agora? Por acaso estou a ler The History of Money, que depois vou tentar fazer um resumo e pôr no nosso canal de YouTube. Sim. Provavelmente vai ser uma série de 10 episódios que estou a planear, Uhum. desde o início da Mesopotâmia, passando pela ilha Yap com as suas rochas, que eu já vou falar no episódio também, e também a falar sobre os Bitcoin no final. No final, No tem final, acabado a é a série. história. Para quem não sabe, o Daniel está a fazer uma série de vídeos no YouTube, no nosso canal. Exatamente, sábados, às 8h30. Sim, vejam também, procurem no YouTube, para ser bacana. Sim. E eu estou a ler 2 livros. Estou a ler o Super Forecasting, que esse já vai ser mais O João atrasado. também já leu, eu também. O Dr. Joel, sim, que também é um dos nossos Fã. acérrimos ouvintes. Estou a gostar, para já, mas ainda estou muito no início. E estou a ler um livro de compêndio das crónicas do Vasco Luís Valente. Que já me falaste disso. Também está muito bom. Dá para rever assim muitas coisas. Eu gosto muito da forma como ele escreve e como ele pensa. Aconselho, é sim pesado, mas está dividido por partes, tipo os nossos partidos, os nossos políticos, os nossos presidentes, e vale a pena relembrar como desde o tempo do Cavaco as nossas histórias são quase sempre iguais. A nível político é cíclico, é literalmente igual. O que se justifica porque ou está o PS no governo, ou está o PSD, ou está o PS, ou está o PS. E é engraçado. E acho que por hoje já chega. Acho que sim. Obrigado por nos ouvirem. O Daniel também agradece. Qualquer dúvida, mandem para bolsasyabatanados@gmail.com. Sim, sigam-nos no Twitter e no YouTube. E até para a semana.